Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco hoje. O principal objetivo do nosso momento agora é ajudar nessa jornada que não tem precedentes na nossa história. Conto com 3 pessoas que estão vivendo isso no dia a dia: o Flávio Torres, o Ricardo Congro e a Viviane Martins. Agradeço a presença de vocês, aceitar o nosso convite para contribuir com o nosso público que está nos assistindo agora, seja ao vivo, seja depois no vídeo, e contribuir para essas decisões e que todos nós tenhamos sucesso nessa jornada. Quero pedir para o Flávio, o Ricardo e a Viviane, nessa sequência, para que se apresentem, para o público conhecer um pouco mais de vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Igor. Boa noite, Viviane. Boa noite, Ricardo. Primeiro, é um prazer enorme estar com vocês aqui da E-System nessa conferência, falando um pouco sobre operações. A E-System é uma velha conhecida de muito tempo. A gente vem trabalhando em soluções juntos e buscando melhorias no nosso processo. Deixa eu me apresentar um pouco. Flávio Torres, eu sou Head Global de Operações da Kraft Heinz. Estou há muito tempo na estrada, aí dentro de operações industriais, há quase 27 anos andando por esse caminho. A maior parte do tempo eu trabalhei na AB InBev, dentro da área de supply, da área de operações, e recentemente eu troquei um pouco e fui buscar novos desafios numa empresa irmã, numa empresa muito parecida sob o ponto de vista de cultura e de operações. Estou lá para dar minha contribuição e ajudar a empresa a continuar a sua história e fazer as coisas acontecerem. Um pouco da minha história rápida aí para me apresentar para vocês. Obrigado. Obrigado, Flávio. Ricardo. Boa noite a todos. Obrigado aí, Igor e a E-System pelo convite. Boa noite aí para o Flávio, para a Viviane. Prazer conhecê-los aí nesse evento. Primeiro, uma rápida apresentação. Meu nome é Ricardo Congro, sou engenheiro eletricista de formação. Minha experiência profissional iniciou na própria Intersemente, então entrei como trainee, tenho 18 anos de casa, passei por diversas unidades do grupo, como engenheiro de manutenção, gerente de fábrica, fui desenvolvendo carreira dentro da empresa e hoje eu sou o responsável por toda a performance técnica da empresa. Então, a gente busca aí otimizações, melhorias operacionais, benchmarks, garantir, em resumo, fazer as fábricas rodarem bem com o menor custo, né? Então, estamos aqui hoje para tentar aprender aí um pouquinho com vocês, para também passar um pouquinho da nossa experiência. Esse é um momento diferente que o mundo e o país está passando, né? Ninguém teve curso de como trabalhar e como gerar resultados e preservar nossas empresas durante uma pandemia tão generalizada, com impactos para todos os efeitos. Então, estamos aí para a gente trocar um pouquinho de experiência. Como hobby também, só para colocar e deixar um pouquinho mais intimista essa nossa live aí com todos vocês. Eu tenho um hobby de fazer corrida, então quem tiver aí corredores aí também na live é um parceiro aí para a gente estar seguindo e se encontrar nas pistas aí também. Boa noite a todos, boa noite Igor, Flávio, prazer conhecê-lo, Ricardo, a todos que nos ouvem. Eu sou Viviane Martins, eu brinco que eu fui engenheira mecânica, né, porque exerci por muito pouco tempo a engenharia e estou na Falcone há 20 anos, hoje sou presidente do grupo. A Falcone é uma consultoria que atende, na verdade, todos os segmentos de mercado, mas eu particularmente atendi durante muitos anos a indústria, então também passei aí por diversos tipos de indústria, alimentícia inclusive, indústrias siderúrgicas, indústrias pesadas, né?
Então, acho que é um setor que atrai muito a minha atenção e, além disso, hoje a gente tem o prazer de poder conviver com empresas muito diferentes, né, em estágios diferentes de gestão. Eu acho que é um pouquinho aqui do que eu posso compartilhar com a turma hoje dentro desse cenário. Prazer estar com vocês. Muito obrigado, pessoal. Para os nossos ouvintes, eu vou começar com algumas perguntas para a gente fazer um warm-up. Vocês podem estar colocando as perguntas no nosso Q&A e o time vai selecionar algumas perguntas para serem lidas para os nossos palestrantes e respondidas. Então, vamos fazendo isso enquanto a gente vai começando com essa abertura aqui. E o primeiro ponto, como o Ricardo já colocou, ninguém teve treinamento, né? E algo que eu vejo muito valor, principalmente nessas épocas de incerteza, é a troca de experiências, de aprendizado e de boas práticas. Então, como é que está sendo para vocês, Flávio e Ricardo, e na sequência, o que a Falcone tem visto, Viviane, nesse período de quarentena, essa operação com quadro reduzido? Como é que tem sido as boas práticas que vocês têm implementado para proteger a saúde dos funcionários enquanto a fábrica está operando? E como é que essa nova situação afetou a produção de vocês? Houve um diferenciamento de demanda, um aumento, uma retração, um excesso de estoques? Então, como é que ficaram as metas de produção dentro desse período tão diferente? Vamos começar pelo Flávio. Bom, vamos lá, Igor, que realmente é uma situação nova, inusitada e diferente para todos nós. Acho que, independente disso, um pouco da vivência e da experiência que a gente tem dentro de operações acaba ajudando. Então, falando um pouco sobre isso no espectro da Kraft Heinz, a gente opera o mundo inteiro. E quando esse negócio começou a acontecer, toda a história da pandemia começou a acontecer na China, que a gente opera também, nós temos fábrica lá, nós sentimos o primeiro impacto, que foi um lockdown forçado. Isso nós estávamos falando ali de janeiro, começando a discutir, final de janeiro, começando a discutir esses problemas. Então, ali acendeu um pouco da luz vermelha, daquele senso de urgência, dizer, olha, se esse negócio andar e sair da China, como nós estamos? Então, naquele momento, a gente começou a discutir, se mobilizar, não só operações, mas também procurement, compras, para começar a entender como a gente estava. A gente tem muita coisa em termos de supply que a gente tira da China e abastece as fábricas. Então, existe uma conexão, uma integração muito grande. E a gente começou a tentar entender como a gente estava de inventário, de ingredientes, materiais de embalagem. Começamos a entender como nós estávamos com nossos estoques de produto acabado, porque a gente podia ter dois cenários. Um cenário de queda rápida, um cenário de crescimento. E a nossa experiência, aí a gente começa a usar a nossa experiência ao longo do tempo e no mundo, todas as vezes que você tem esse cenário de reclusão forçada, principalmente nos Estados Unidos, você tem um grupo, como se fosse temporadas de furacão ou de tornado, você tem um grupo de produtos que a sociedade americana, de uma forma geral, ela compra rápido, né, e se estoca como prevenção. E o nosso encaixa no nosso produto, que são alimentos, né, de uma forma geral, a comida processada. E a gente viu isso e começou a se preparar de alguma forma para isso, porque isso poderia ser uma onda ou não. Eu acho que isso acabou sendo uma vantagem. Então, o primeiro ponto foi uma velocidade rápida de reação, tentando entender na China o que poderia impactar a gente. E olha, a gente tem fábrica na Europa, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, né, países que logo passaram a ser fortemente atingidos e veio para cima da gente. De novo, um pouco do produto que sobe, alguns não, outros sim, então a gente tinha que ter isso bem balanceado, e um pouco de uma coisa que a gente começou a aprender. E usando a experiência do nosso time, nós montamos um sistema
de protocolo de operações. O que era isso? A gente abriu rápido para um protocolo que a gente tinha 3 níveis. Um nível de prevenção, ou seja, o que a gente deveria começar a fazer dentro das nossas fábricas para evitar que a gente tivesse problemas. Então, a gente tinha especialistas, caras de segurança nossos, que são meio especializados em pandemia, foi um aprendizado. Um protocolo de monitoramento, ou seja, nós tínhamos que começar a entender muito rápido todas as situações de insumos e de pessoas. E um protocolo de escalation, a gente começou a fazer diariamente, com um comitê de crise, calls com os gerentes de fábrica para começar a entender o nível de ruído que isso tinha. Porque nesse momento a gente já estava chegando na Itália e as ações dos governos locais e federais começaram a ficar meio imprevisíveis. Fecha, não fecha, abre, não abre, o que faz, pode, não pode, é essencial, não é. Toda essa discussão. E, enquanto isso, a gente se concentrou muito nesse protocolo técnico. E eu acho que isso foi a nossa grande sacada. Porque em todos os lugares que a gente opera com um nível hoje de conhecimento desse protocolo, de cuidados que a gente tem com a operação, entendendo, monitorando, separando pessoas de grupo de risco em casa, fazendo diversos movimentos em todas as fábricas de forma ordenada, que permitiu que a gente continuasse operando para uma necessidade básica da população, que é alimentos, para suprir uma necessidade básica da população, que é alimentos, em diferentes países do mundo. Então, assim, resumindo, a gente implementou muito rápido um protocolo de operação global e hoje a gente tem, até hoje, a gente ainda tem 2 reuniões por dia com os gerentes de fábrica, os diretores regionais e o escalation, né, sempre subindo quando tem alguma necessidade imediata de solução. A gente continua operando com esse pulso na mão. Isso foi muito importante para a gente, porque foi gerando o nosso aprendizado. E cada semana era um aprendizado novo, era uma coisa nova, é uma coisa nova ainda, que a gente vem experimentando. Desde testes, isolamento, distanciamento dentro da fábrica, andando em grupos, vestiários, cantina, diversas coisas que a gente foi aprendendo no tempo a cuidar bem das pessoas e a gerar um processo de confiança nos nossos operadores para que eles continuassem com a gente num momento difícil. A gente conseguiu controlar bem absenteísmo, a gente conseguiu controlar bem infecções, ou seja, o teste positivo dentro das nossas fábricas, começamos a educar as pessoas como elas deveriam se comportar fora, e uma série de coisas que nós fizemos. Isso permitiu a gente rodar muito bem. Então, assim, a Kraft Heinz é uma empresa que tem uma história um pouco diferente de algumas indústrias, porque ela produz comida, alimento, e alimento é um bem um valor que é necessário para as pessoas nesses momentos de reclusão e incertezas. Então, a gente tem benefícios em relação a isso, mas temos que aprender, porque aí criou dois tipos de problema para a gente, né? Como viver esse benefício no meio de uma pandemia. Então, o protocolo foi fundamental para manter a organização e a estabilidade e o controle, para poder cuidar das pessoas e dar para elas segurança de que elas poderiam vir à fábrica e que a fábrica realmente era um lugar seguro para ela trabalhar. Então, um pouco disso que a gente fez, falando rápido aí sobre a história da Kraft Heinz. Legal, Flávio. Queria manter ainda com você aqui. O nosso objetivo principal hoje é trazer exemplos que as pessoas que estão acompanhando a gente no webinar consigam implementar. Eu poderia dar 2 exemplos desse protocolo com objetivo de saúde, de segurança, que poderiam ser aplicados com mudanças de gestão, de operação e um investimento bem baixo para os nossos acompanhantes conseguirem já implementar isso de uma maneira rápida? Bom, primeiro, eu acho que tem um que é fundamental, está dentro dos conceitos de food safety. Nós somos uma empresa de alimentos, então a higienização total, a gente trouxe isso para desde a porta da fábrica. Então, em qualquer momento que você esteja dentro das nossas fábricas, você vai estar sempre em contato com coisas para limpar a mão, lavar a mão, higienizar, etc. E a gente mudou o nosso procedimento de sanitização de linhas e áreas. A gente intensificou. Então, todas as áreas,
tem um novo protocolo, um novo patamar de sanitização. Então, depois, linhas que a gente fazia o CIP, o processo de limpeza semanal, a gente passou a fazer 3 vezes por semana. Então, a gente intensificou o processo de sanitização. Outra coisa que a gente fez foi o distanciamento social, ou seja, nós criamos grupos dentro da fábrica, a gente evitou a movimentação cruzada dentro das fábricas. Então, aquele grupo de 5, 10 pessoas anda junto, vai para a cantina junto e faz a refeição junto com distanciamento social. Na hora que elas saem, a gente pulveriza e sanitiza a cantina para que o segundo grupo venha. Né? Segunda coisa, lugares comuns, andando em grupo, vestiários, cantina, e evitando a cross-contaminação para que as pessoas não estejam o tempo todo juntas. Por que isso? Porque em caso de contaminação, você tem uma rastreabilidade melhor, você fica com aquele grupo, você não tem a chance de contaminar a fábrica inteira. Todas as operações que tiveram grandes níveis de contaminação, eles acontecem porque as pessoas se agrupam ou no vestiário, ou na cantina, ou andando dentro da fábrica. Então, esse movimento de isolar um pouco as pessoas em grupo, você consegue controlar melhor caso você tenha testes positivos dentro da sua fábrica. Essa é outra coisa que a gente fez muito forte. E uma terceira coisa é que a gente teve um processo de comunicação muito transparente com a operação, com as pessoas, e a gente faz o que a gente chama de questionário de entrada. Então, se você chega e está se sentindo mal, está sentindo que tem alguma coisa, ou se tem alguém na sua casa que tem algum sintoma, a gente faz esse questionário individual na entrada da fábrica. E a gente pede para que as pessoas vão para casa e esperem lá 1 ou 2 semanas até voltar e ter tudo certo, ou façam um teste, ou esperem para ter certeza. Então, a gente também eliminou um pouco desse ruído na entrada da fábrica. E, para nossa surpresa, as pessoas foram super corretas nisso. As pessoas que têm e falam, olha, eu estou lá na minha casa, a minha esposa é enfermeira, e ela, pô, eu estou preocupada e tal. Eu falei, então, tu fica em casa tantos dias, espera. As pessoas se abriram para esse tipo de discussão no mundo inteiro. E a gente foi super correto nessa discussão. Isso gerou uma melhora no relacionamento nosso, no engagement do nosso time, porque nós começamos a entender que estava todo mundo trabalhando para aumentar a segurança do nosso negócio ali dentro, ou seja, para que as pessoas que estivessem ali tivessem a certeza de que estavam em um ambiente seguro e bem cuidado, que evitava qualquer tipo de contaminação. Então, foi um pouco disso que a gente fez. A gente dividiu essas melhores práticas com diversas empresas pelo mundo, com essas áreas de saúde local, as secretarias de saúde local, que foram visitar e discutir com a gente esses protocolos, e a gente sempre fez isso. E é claro que entre um bom plano e uma boa execução, a gente tinha que ter o nosso call diário com a operação com os gerentes de fábrica, para ter certeza de que essas coisas estão efetivamente acontecendo dentro das fábricas. Então, um pouco disso que a gente fez, dando aí 2 ou 3 exemplos claros para você. Muito bom, acredito, exemplos muito úteis que, com mudanças operacionais, dá para implementar e, como você falou, aumento de confiança, que é fundamental nesse momento, de quem está lá no front, né, os operadores. Isso aí. E você, Ricardo, o que você consegue colocar aí desse turbilhão que a gente está passando? Pois é, Igor, foi um período bastante intenso que também gerou bastante aprendizado para nós, né? Eu acho que na Intersemente, só para dar um pouquinho de contexto, nós operamos em 6 países, tá? Então, 3 países na África, Egito, África do Sul e Moçambique, e Paraguai, Brasil e Argentina aqui na América do Sul. Então, essa é a nossa operação. Então, é uma operação que também é um pouco diferente da que o Flávio citou, porque o cimento não viaja, então o nosso mercado é muito mais local, né? Então, os impactos foram seguindo conforme as localidades e o que tinha de decisões do governo, né? Locais. Nós não tínhamos uma crise, lógico, alguns insumos, mas uma crise de possibilidade de suprimentos internacionais não chegarem, ingredientes, por exemplo, que para a produção é muito mais local. Os itens que geralmente são importados, você tem um estoque de um tempo maior que nos permitia manter a operação. Mas aí a gente começou já a se deparar com o primeiro detalhe, né, que são diferenças geográficas de decretos, né? Esse é um primeiro processo. Então, nós tivemos um lockdown completo na África do Sul, onde as operações pararam durante 4 semanas
e não tinha o que fazer. Vai todo mundo para casa, é um decreto governamental. Outros países com lockdown provisório, outros parcial e outros sem nenhum decreto específico. No Brasil, eu vou dar um pouquinho mais de exemplos aqui do Brasil, porque eu acho que é o que o nosso público está aqui, que a primeira complicação quando a gente olha os decretos era uma dificuldade de alinhamento dos decretos, né? O prefeito da cidade, nós temos operações em 12 cidades do país, o prefeito tinha um decreto diferente do estado, diferente do governo federal. E já começava a ter que ter um grupo jurídico apoiando nessas análises do decreto, até para entender a permissão de operar ou não, as medidas necessárias pela lei e as medidas que nós estávamos falando. Então, esse foi um dos itens que é bastante importante também que todo mundo leva em consideração, porque você tem que estar seguindo todas as regulamentações. A gente criou um framework de gestão de crise que eu acho que foi bem legal. O primeiro era proteger fronteiras. Nós claramente, nesse processo de proteção de fronteiras, nós acoplamos na segurança do trabalho, porque segurança do trabalho na nossa indústria é uma indústria de grau de risco 4, é uma indústria que tem um grau de risco e segurança é um valor. Então, a gente entendeu que acoplando na segurança, a proteção de fronteira, nos permitiria também disseminar essa comunicação mais rápida ao chão de fábrica, porque a segurança já está no sangue dos nossos operadores, já está no sangue das fábricas. Então, a proteção de fronteiras era o primeiro P que a gente colocou. E aí são todas as medidas de higiene ocupacional, todas as questões que a gente discutiu aí o cara, para entrar no ônibus, ele já era medida de temperatura, ele tem um formulário via WhatsApp que ele preenche todo dia, já vem uma resposta que ele está apto a ir para a fábrica. Proximidade líder-liderado para conversar com o líder e falar, eu estou com o nariz escorrendo, eu estou com uma dor de cabeça, eu não vou. E vamos pecar pelo excesso nesse momento, isso é muito importante que a gente tenha isso. E o objetivo do pilar preservar a fronteira era simplesmente retardar a chegada do vírus na nossa operação. A gente sabe que ele vai chegar e a gente está tendo sucesso em retardar até agora. Então o objetivo é isso. E em paralelo, se preparar para o pior. E aí a gente pensou em planos alternativos, funcionários que já trabalharam na empresa que hoje estão no mercado para ter uma lista de backup se necessário, turnos, reduzir, colocar turnos em casa e fazer algumas horas extras se necessário para preservar alguns turnos. Então a gente se preparou para o pior e felizmente esse pior ainda não chegou porque as medidas de prevenção estão dando certo. Também tem uma questão que no interior, que é onde as nossas fábricas estão, está um pouquinho atrasado, né? Isso está chegando lá, a gente vê que está chegando e a gente entende que está bem preparado. Desse framework de gestão, o outro pilar era preservar a operação. Quais são os insumos? Quais são as fábricas? Você comentou um pouquinho de estoque, né? Nós tivemos uma queda importante de venda no mês de março, onde todas as unidades ficaram bastante estocadas e chegamos a parar a produção de praticamente todas as nossas fábricas. E aí você tem uma outra questão, como que separa a fábrica num período da pandemia, o forno de cimento tem um processo de resfriamento, tem todos os aspectos técnicos a serem envolvidos, a segurança das pessoas, como que você também, no preservar operações, ver o melhor momento de retomar, como que a gente monitora, e isso, como o Flávio falou, foi muito importante, reuniões de crise diária, com todo o time de gestão, os diretores que se reuniam uma vez por semana se reúnem todos os dias, nós conversamos detalhes, o time muito engajado para fazer acontecer e ver essas medidas de prevenção dando resultado. Depois disso é o preservar negócio, a gente deve falar um pouquinho mais sobre caixa, sobre como que são as ações, e já estamos pensando no outro P, que é o preservar, que é o preparar para o novo normal, né? Que o mundo não vai ser igual pós-Covid. Então, um momento intenso, muitas horas de trabalho, tendo que fazer isso remotamente, mas felizmente com uma aceitação muito grande do público, porque quando a gente está tratando também da prevenção, a gente está tratando também da preservação do nosso negócio, da preservação dos empregos e também da preservação da vida, né? Quando você fala em vida, você tem uma chance apenas, você tem que estar muito alinhado a esse aspecto. Então, nós não tivemos problemas na implementação, claro que não se muda a cultura de uma hora para outra, teve gente que esquece de passar o álcool gel e vai aprendendo, o companheiro do lado já lembra ele, e as coisas vão indo, já entramos hoje numa questão de hábito, onde todo mundo consegue ter essa operação. Hoje, já conseguimos ter uma operação já em níveis
muito próximo ao que vinha antes da crise, porque o mercado de construção civil foi considerado como item essencial, então os decretos também já estão mais alinhados e vamos aprendendo dia a dia. O que é mais importante nesse processo, pessoal, é que uma decisão de hoje não vale amanhã. O cenário muda tão rápido que a gente tem que estar sempre revisitando. Eu acho que esse é um dos itens também que deu muita agilidade no nosso time de gestão e por isso que a gente vem sendo bem sucedido até o momento aí nas nossas operações. Muito bom, Ricardo. Um ponto de consenso, comunicação intensa. Então, num período de tantas mudanças e tantas novas informações, então manter o time alinhado, bem comunicado, tem sido fundamental. Então, vocês dois colocaram isso. Uma boa ideia envolver o time de segurança para que essa disseminação dessas informações fosse acoplada aos procedimentos de segurança usuais, para que isso já virasse um bem comum, uma operação usual. E também, num momento tão crítico, pecar pelo excesso, né? Como você colocou, a gente só tem uma chance na vida, então o Flávio também colocou isso, e ter essa contribuição do próprio time, da operação como um todo na empresa, dessa sinceridade, dessa transparência, que todos ganham. Então, boas contribuições, normalmente contribuições que a gente consegue implementar isso em um dia, uma semana, então são pontos que contribuem para o nosso público. E você, Viviane, o que a Falconi tem visto nesse momento que a gente passa e o que você consegue contribuir para a gente e para o público de melhores práticas que você tem visto em outras empresas através da consultoria da Falconi? Bom, Igor, a gente apoia empresas de segmentos muito diversos e também de portes e características bastante diversos, né? Então, Flávio, Ricardo trouxeram, por exemplo, exemplos das dificuldades, né, que empresas globais ou multigeografias enfrentam e, de alguma forma, nós, dentro da própria Falconi, temos algumas dessas características, né, na medida em que os nossos consultores estavam, né, espalhados pelo mundo e a gente teve que colocar em prática uma série de cuidados, né, de como retornar esses consultores até chegarmos a 100% do trabalho remoto como estamos atualmente, né, quarentenas realmente como precaução, isolamento da família porque voltou de um país cuja contaminação estava muito crítica, a gente tomou uma série de medidas de cuidados com o nosso próprio time. Mas falando um pouco, né, do que a gente tem tanto visto quanto apoiado as empresas, eu acho que, né, o Flávio e o Ricardo falaram bastante de algumas práticas do que a gente chama de um pilar de processos e operações, né, que são muito complexos, inclusive, é uma série de cuidados que têm que ser tomados e que alguns setores são afetados, por exemplo, numa cadeia de abastecimento, o outro é afetado pelo custo do frete, o outro é pela demanda, enfim, cada setor é afetado por um motivo, mas acho que não sobrou setor que não tivesse algum tipo de impacto. Agora, falando de outros pilares importantes que a gente tem trabalhado com os clientes, eu acho que vale a pena a gente citar, né, o pilar financeiro, o pilar de pessoas, e o pilar também de sociedade e clientes, né? No pilar financeiro, eu acho que o foco na liquidez, principalmente no fôlego que o caixa da empresa permite à empresa operar, é indispensável que seja feita uma gestão muito próxima e muito frequente. Então, assim, às vezes as empresas não prestavam tanta atenção na gestão do caixa, ou se tinham uma situação um pouco mais confortável de caixa, né, faziam ali uma gestão mensal e isso obviamente passou para uma gestão diária, porque o impacto que a demanda em especial, ou mesmo o recebimento, né, o fluxo financeiro ali tem, porque uma série de contratos sendo renegociados, clientes pedindo parcelamentos, pedindo prazos, enfim, tudo isso vai alongando o ciclo financeiro da empresa e então ela tem que fazer uma gestão que eu brinco assim, na ponta do lápis do caixa, e se ela fazia mensal, ela passa a fazer diário e semanal. Então, assim, traçar alguns cenários, principalmente tendo como ponto de partida
se há uma demanda, por exemplo, de portas fechadas, como a gente tem em alguns setores, né, sofrendo agora, ou com demanda em queda, ou com demanda com algum nível de flutuação, como que a gente entende, com base em algum critério, o que pode acontecer com essa demanda e trabalha, né, de fora para dentro o cenário para se preparar para o pior, né? O foco é de sobrevivência. Como que a empresa continua de pé, né, sobrevive, mesmo se todo aquele cenário que eu chamo de estresse acontecer, e também o que acontece se aquele cenário não for tão ruim quanto ela prevê. Ou seja, é sempre positivo você traçar pelo menos 2 cenários que sirvam como se fosse assim, uma baliza, né, para a empresa saber onde que ela está navegando e o quão longe o caixa permite a ela ir com uma situação, por exemplo, ou de muito baixa demanda ou de clientes que estão precisando de um socorro, né? Que a gente tem, por exemplo, empresas que têm um pé muito próximo com uma rede de pequenas empresas que estão muito afetadas nesse momento mais agudo da crise e, consequentemente, tem ali o aspecto pilar financeiro com um farol amarelo, né, piscante, para você prestar bastante atenção. O outro pilar que a gente tem que realmente ter um trabalho muito sensível é o pilar de pessoas, né? Acho que o Flávio ilustrou muito aqui uma série de cuidados com a saúde dos colaboradores, né, para tentar mitigar o risco de contaminação. E aqui eu queria apenas abrir um parênteses. Na Falcone nós temos um aplicativo que se chama Dayway e que ele é usado em geral para gerenciamento de rotinas operacionais. Nesse momento de pandemia, alguns clientes utilizaram para controlar rotinas de procedimentos de sanitização, de higiene, né, os protocolos de cuidados para reduzir a contaminação, o risco de contaminação, e a gente então decidiu não só compartilhar as boas práticas, mas também oferecer durante a pandemia o uso gratuito para as indústrias, né, poderem ter esse uso de controlar, principalmente aquelas que têm operações em várias localidades, como é que você pode levar uma orientação para os operadores, para os supervisores, né? Então esse aplicativo pode ajudar e durante o período de pandemia o uso dele é gratuito, basta fazer um contato conosco, porque a saúde vem em primeiro lugar. Agora, além da saúde física, algo que chama um pouco a atenção é a questão da saúde mental, né? Muitas empresas, por exemplo, as áreas de apoio, né, e dependendo do tipo de segmento, estão com trabalhos remotos, né? As pessoas estão trabalhando de casa. Muitas delas já relatam, segundo uma pesquisa que a gente fez há 3 semanas atrás, que um dos maiores desafios tem sido manter realmente assim, a serenidade nesse momento, porque fica sozinho, às vezes mora sozinho, né? O trabalho se torna uma interação apenas com uma tela, né? Sem uma interação social ao qual o brasileiro, em geral, está muito habituado, né? Além disso, as pessoas de grupo de risco se sentem muito vulneráveis, né? Se sentem assim quase no limite do pânico às vezes, né? De ficar sem uma assistência, de ficar sem um socorro. Enfim, tem toda uma questão da saúde mental das pessoas que precisa ser olhada e também uma questão de que eu chamo de uma rede de apoio. Porque se a pessoa vai trabalhar dentro de casa, muitas vezes está toda a família dentro de casa, né? Então, como é que ela consegue manter a sua agenda de trabalho, manter as suas atividades, se tá todos os filhos estão, tem que estudar, tem que conectar na escola, não tem quem olha, por exemplo, enfim, organizar essas rotinas, né, domésticas com as rotinas de trabalho não é algo que as pessoas tinham previsto, né? Porque às vezes as pessoas estavam contando com o apoio, por exemplo, de creches, né, de alguém para ajudar e que no momento não estão disponíveis. Então, isso cria um ambiente que para as pessoas, para o foco de pessoas, é um ponto que a gente precisa cuidar, né? Porque as pessoas estão submetidas a um cenário que ninguém jamais imaginou, né? Eu acho que se a gente contasse para alguém lá em janeiro que estaremos todos mascarados pelas empresas, né? Enfim, ilimitados a não poder irmos onde queremos, eu acho que nem o cientista mais criativo de Hollywood teria imaginado isso. Mas é a realidade que a gente vive e o ser humano tem uma capacidade de adaptação que eu acho que é o fator chave para as empresas nesse momento.
como transferir, né, essa capacidade que cada um de nós tem de se adaptar, tornar isso uma competência organizacional. Isso vem das pessoas, né? Isso vem também da liderança, e acho que o Ricardo trouxe também um aspecto, o Flávio mencionou também, muito importante. A liderança, nesse contexto de tanta vulnerabilidade que a gente está se sentindo, eu acho que não dá para criar um ambiente de segurança, né? Das pessoas se sentirem 100% seguras, mas dá para criar um ambiente mais forte de confiança, ou seja, tratando essas questões com muita transparência e com uma proximidade, eu digo, de relacionamento e não física, né? De a gente entender como que a pessoa está, quais são as condições que ela tem, isso cria um ambiente de confiança e que é fundamental para indústrias que precisam de manter as suas operações funcionando, para indústrias que estão com alguma parte funcionando remotamente, para que isso seja produtivo, né? E a gente continue conseguindo prestar os serviços que são necessários. Então, esse pilar de pessoas, eu acho que ele merece um olhar muito atento. E além do pilar de processos de operações, eu não vou me alongar muito aqui, porque o Ricardo e o Flávio, né, já ilustraram com muitos fatores aqui as dificuldades e as práticas, mas o pilar de sociedade, eu acho que também é um pilar que as empresas precisam atentar, porque hoje eu acho que nasce uma expectativa diferente das pessoas, né? Se por um lado a gente se sente, nunca nos sentimos tão humanos quanto agora, a gente se sente vulnerável, um vírus pode matar a gente, pode trancar a gente dentro de casa, a gente também começa a ter um pouco mais de solidariedade, e a gente vê que algumas desigualdades são mais expostas nesse momento. E isso acaba se transferindo como expectativa também dos consumidores para as empresas, porque não há esse isolamento da pessoa física com a organização. A organização é feita de pessoas. Então, eu acho que vamos passar a ver, né, daqui em diante, um olhar mais exigente dos consumidores, do mercado, para a responsabilidade social das empresas. E a gente viu muita empresa fazendo ações muito bacanas nesse período, né? Tornando parte das suas operações, voltando parte das suas operações para ações que eram de ajuda, né? Eu vou dizer até humanitária. A gente viu empresas se mobilizando para atuar de fato de uma forma muito proativa na sociedade. E eu acho que isso vai ser cada vez mais presente. Isso passa a ser, eu creio, uma exigência de que a empresa, de que o líder e que a marca se posicionem de forma responsável. Não basta eu simplesmente colocar alguma coisa no marketing, né? Os PowerPoints, a gente brinca, né? Aceitam tudo. As pessoas passam a exigir uma coerência entre as ações e o que é falado. Então, eu acho que isso é um pilar que se fortalece com essa crise. Se essa crise deixa, né, dificuldades por um lado, ela deixa também legados. E falando aqui um pouco, né, do aspecto de legados, eu tenho assim muita expectativa que principalmente o legado da digitalização, o legado da tecnologia, que ele seja permanente, porque acho que se algumas mudanças já vinham de antes, agora elas se aceleram. A adoção de determinadas tecnologias se acelera sem dúvida, né? A gente viu assim, a ponta do iceberg são canais de venda que estão sendo, né, agora digitalizados, o e-commerce crescendo, enfim, coisas que até mesmo para o Brasil estavam fazendo, a gente já estava atrasado, estavam fazendo falta. E agora eu acho que isso vem para dentro dos processos e das operações também, uma bela oportunidade que a gente tem aí nas mãos. Ótima contribuição, Viviane, bem ampla, tocou em vários aspectos que eu vou fazer a pergunta agora, então já me deu um gancho bem positivo. Aqui na iSystems, especificamente, a gente tem uma atenção muito grande para a saúde física e a saúde mental, então, não só nas empresas de tecnologia, mas foi uma mudança muito intensa. Então, é importante todas as lideranças estarem acompanhando de maneira bem próxima a saúde mental do seu quadro de funcionários, que essa separação de trabalho, descanso, fica muito mais tênue quando as pessoas estão trabalhando em casa. E essa rede de apoio também que você comentou, que é muito importante para que as famílias e as empresas apoiem
o time como um todo para a gente continuar bem e sair bem desse período. Então, gostaria de abrir outro fluxo de questionamento para vocês, pegando também esse gancho das mudanças, né? Quais foram as inovações que vocês fizeram nesse período? Vocês fizeram um investimento? Como é que vocês estão decidindo esses investimentos no momento que o caixa é tão importante? E, juntando a isso, como vocês estão se preparando para essa flexibilização e essa volta para o novo normal, visto que o Covid não vai deixar a gente de um mês por outro, né? Vamos ter que conviver com essa situação de contaminação por um tempo ainda, até a gente ter imunização ou ter uma vacina que seja amplamente atendida a toda a população. Então, como vocês reagiram do ponto de vista de investimentos em tecnologia e inovação e o que vocês estão fazendo para se preparar para esse novo normal? Vamos de novo começar pelo Flávio. Ok, Igor. Vamos lá, assim. Acho que para começar a responder um pouco dessa sua pergunta, acho que tem, como a Viviane falou, diferentes segmentos da indústria, das empresas, que foram afetadas de diferentes formas. Tem empresas que tiveram uma queda fortíssima na receita, tem que parar tudo e discutir como é que nós vamos fazer para sobreviver, ou se reinventar, ou passar por essa onda. Tem empresas que sofreram impactos menores, tem empresas que estão, de alguma forma, impactos financeiros, estão, de alguma forma, conseguindo se estruturar. E aí, para mim, vem a primeira grande armadilha. Quer dizer, naturalmente, as pessoas, em momento de crise, tendem a prestar muita atenção na crise e nas soluções de curto prazo e se perdem um pouco nas possibilidades e oportunidades que estão diante dela. Seja por problema financeiro, mas também seja por problema de excesso de informação ou de situações novas que a pessoa tem que lidar no curto prazo e que impedem ela de continuar construindo processos para frente. Então, essa foi a primeira discussão que a gente teve, de que, independente do que a gente estava vivendo, a gente não podia se tornar refém da situação por si só, olhando muito para dentro e muito no curto prazo, porque nós não estamos no segmento da sobrevivência, de empresas que tiveram interrupção abrupta no processo de venda ou de produção. Com relação à tecnologia, Igor, eu acho que, independente da crise, a realidade da indústria 4.0, da indústria de uma forma geral, não só brasileira, mas mundial, é fato, ela já está lá. A gente pode discutir o nível de atraso ou de postergação dos benefícios que essa nova era industrial pode trazer para a gente. Quer dizer, se você olhar para trás e ver uma revolução de automação industrial entre a década de 60, 80, 90, você vê que diversas empresas tomaram dianteira no processo de automação e criaram um nível de ruptura enorme no processo produtivo, na produtividade e na forma de se produzir. Eu acho que a indústria 4.0 já tinha deixado isso muito claro, o processo de digitalização, processo de automação, processo da internet das coisas, e muitos softwares com inteligência artificial e machine learning, trazendo um outro patamar de dados, decisão e produtividade, era uma realidade. Então, eu acho que a crise não é o trigger para isso. Talvez ela seja um divisor de águas, que vai definir quem sai melhor lá na frente. Então, para mim, essa minha visão tem um pouco disso. E talvez porque eu seja um diretor de operações que persegue incessantemente elevados níveis de excelência e produtividade. E a resposta para níveis elevados de excelência e produtividade, naturalmente, estão em processos, né? Pessoas, conhecimento, liderança e tecnologia ajuda muito. Traz à tona informações que você não sabe o que você não sabe, né?
Se essas informações elas estão mal distribuídas ou estão incubadas dentro de um PLC, ou se você não consegue extrair dados para elevar o teu número de produtividade, fica difícil. Então, eu acho que o que eu estou tentando passar para você é que, na realidade, a crise ela não muda. Talvez ela faça a gente ter uma realidade de implementação mais rápida. A minha expectativa é que acelere pós-pandemia, porque necessidades de outro nível de produtividade, de redução de custo, de otimização de processo, elas passam a ser real. Toda vez que você tem um ajuste de ativo, um ajuste econômico, uma recessão à frente, como nós vamos viver depois dessa pandemia, ela traz automaticamente a necessidade de você buscar produtividade para sobreviver. E eu acho que a tecnologia tem um papel fundamental. E na Kraft Heinz nós estamos trabalhando, para poder acelerar a plataforma nossa de tecnologia, tanto em supply quanto logística, que são as áreas que eu atuo mais, mas também entendendo um pouco melhor consumidores, e-commerce, marketing. Eu acho que tem muita coisa, marcas, tem muita coisa que tecnologia pode ajudar. Então, minha visão é um pouco essa. Você sabe, você me conhece há muito tempo e sabe que, independente, se eu tiver espaço no meu CAPEX e no meu caixa para buscar um outro nível de produtividade, eu vou. Eu sempre vou. Eu acho que tecnologia tem me dado respostas positivas muito grandes. Tecnologias e processos. Sou parceiro da Falcone há muitos anos. Acho que quando você busca essas duas coisas de forma incessante, de forma permanente, você vai evoluindo e crescendo. Então, eu vejo que, para mim, nada mudou. Ou seja, a Revolução Industrial 4.0 ela é real. Agora, eu acho que ela vai trazer um pouco mais de cliente, um pouco mais de pessoas acreditando nesse processo adiante, talvez por necessidade. E aí eu começo por outro lado. Eu acho que eu adoro empresas como a de vocês, que entram no mercado tentando viabilizar coisas para as grandes empresas. Então, eu acho que o acesso à indústria 4.0, à tecnologia, ele tende a cair, a ficar mais barato. E isso gera escala. Eu acho que, para mim, a história da escala é fundamental. Eu sou um cara que o meu primeiro celular custou caríssimo. Se você olhar hoje o preço de um celular, o cara te entrega um celular para ter dados. Quer dizer, não tem muito... Então, eu acho que é um pouco do que empresas como a sua, como empresas como a Smartech, que é uma das que eu investi junto com o Márcio, com o Cláudio, são empresas que viabilizam isso, não só para grandes empresas, mas também para pequenas empresas. E aí você aumenta a escala da utilização de tecnologia, da transformação industrial. Eu acho que isso vai acontecer um pouco no Brasil, minha visão. Muito bom ouvir essa visão de oportunidade, que mesmo diante da situação atual, dessa recessão iminente, a oportunidade de redução de custos através de implantação de novas tecnologias se torna uma pauta cada vez mais urgente e importante na mente, na mesa de qualquer decisor industrial. E para você, Ricardo, como é que está sendo essa jornada de investimentos e tecnologia durante esse período de pandemia do Covid? Vamos lá, primeiro ponto, claramente com foco em caixa, todo o processo de investimento teve uma revisão bastante forte, natural, com uma visão de curto prazo, até por questão de capacidade de realização e evitar trazer mais pessoas para dentro de uma operação e evitar uma possível contaminação. Então, ajuda nos dois lados, na prevenção e também na preservação do caixa. Mas a gente não pode, como o Flávio falou, só olhar o curto prazo. A vida vai continuar, essa pandemia vai passar. Nós temos que sair com novas competências, com outras habilidades depois que isso passar. E também com uma vantagem competitiva se a gente fizer os investimentos corretos no momento correto. Então, nosso projeto, por exemplo, que a gente tem em andamento aí com a iSystem, continua, entendeu? Vento em popa, a gente imagina todo um processo aí de ganhos de produtividade, utilizando inteligência artificial. Então, é um processo que a gente não pode parar nesse momento. Outros investimentos que foram utilizados foram até investimentos de tecnologia para reduzir
CAPEX. Então, por exemplo, você tem uma troca num determinado equipamento que apresenta um nível de vibração e aquele equipamento era monitorado somente de forma 2 vezes por semana com o operador que passava. Coloca um equipamento que vibração online, que mede a vibração online, e com base nisso você pode postergar a decisão de trocar aquele equipamento. Isso, quando você faz, você vai investir muito menos na automação do que quando comparado a comprar um grande redutor, comprar um grande rolamento, ou ter que fazer uma manutenção que interrompe até a produção. Então, todos os investimentos foram revistos com foco, claro, de o que deve ser feito vai ser feito, mas também investimentos que vão dar um retorno um pouquinho melhor nesse curto prazo e nessa pandemia. É uma inovação legal, porque também, ao mesmo tempo, com a proximidade, a comunicação que já foi discutida, a liderança muito mais próximo do dia a dia também, entendendo, as pessoas conseguem também ter um pouco mais de liberdade de apresentar casos de sucesso, né? Porque fica aberto, não aquele plano operacional aprovado no ano passado, que vai ser feito de orçamento, que às vezes nas grandes empresas é um pouco mais inflexível para mudar, tem que ver, tem que discutir, tem que aprovar. A partir desse momento que você está flexível, que você está num novo cenário, também tem uma liberdade para surgir as coisas mais do chão de fábrica também, adequadas ao momento e à realidade. Nós temos diversas operações no mundo, 34 fábricas, 34 culturas diferentes, pessoas que nesse momento conseguem ser mais ouvidas e às vezes também ter um processo de decisão mais claro e rápido para a necessidade que ele está precisando. Então, isso que eu acho que é importante, né? A própria inovação e o momento e esse framework de gestão que foi criado modifica o protocolo de decisão da empresa. São decisões mais rápidas, decisões mais direcionadas para o problema, entendeu? Gerando a crise, tá bom? As decisões de visão estratégica estão lá desenhadas, todas têm o mesmo norte, a mesma diretriz, tem um alinhamento. Essa questão de rever as decisões, porque tudo muda muito rápido, a questão de ter uma agenda única na empresa, que é o foco do caixa, de ter um processo muito mais estruturado de alinhamento, não precisa mais, é muito rápido as questões, isso vai da caixa, e principalmente também decisões que possam levar em consideração todo o amplo, todo o aspecto do negócio, né? Então, muitas vezes a decisão antes era tomada uma decisão que era muito bom para uma área industrial, mas que no final não gerava o caixa que a gente imaginava para a organização. E hoje a decisão, quando você olha com um âmbito maior, às vezes o dinheiro é muito melhor investir no e-commerce, é muito melhor investir num robô que vai dar relatórios automáticos, que antes tinha uma pessoa fazendo e que tinha que ir lá na fábrica, e agora sai uma informação mais automática, de forma que você consegue direcionar o que é o melhor para a organização e não, às vezes, somente para um departamento. Então, acho que a inovação que tá gerando o investimento é isso, claramente com uma restrição para aguardar o desdobramento da crise, até que nível vai dar. Não adianta eu ter uma fábrica linda, impecável e que vai ficar fechada durante 6 meses, né? É muito melhor, às vezes, você aguardar um pouquinho mais e depois arrumar o avião com ele em voo, do que neste momento já causar um desembolso, já machucar o caixa, já ter o gasto efetivo e depois você não ter essa recuperação. Então, está sendo de forma bastante natural, um apoio muito grande da empresa e dos funcionários e dos profissionais que entendem o cenário, e a gente consegue com isso tá todo mundo no mesmo alinhamento. Obrigado, Ricardo. Acrescenta ao que o Flávio colocou em muitos aspectos. Acredito que um ponto fundamental é como vai ser essa retomada e essa perspectiva do uso eficiente do caixa. Então, todos nós temos que ter essa atenção. A Viviane colocou muito bem pontuado que algumas companhias tinham esse hábito de rever o caixa e conciliar o caixa mensalmente, e agora é algo que a gente tem que ter muito mais intensidade nisso, no nível diário. E eu queria trazer Tivemos diversas perguntas, só que a gente já está se aproximando ao período de encerramento, então eu vou compartilhar com vocês, iniciando pela Viviane, a pergunta do Kleber Santos. Agradeço a todos e a gente vai compartilhar essas perguntas com os nossos palestrantes, dentro do possível, a gente retornar por e-mail. Então, a pergunta do Kleber foi a seguinte:
estamos tendo bastante mudanças no ambiente de trabalho e como o próprio home office. Como é que vocês estão visualizando esse novo normal nesse sentido do teletrabalho? É algo permanente? É algo que algumas empresas, por exemplo, já estão adotando, que vão ficar em teletrabalho até o fim do ano, e algumas estão sendo até mais agressivas, falando que vão ficar em teletrabalho e não vai ter mais sede. Então, eu queria começar com a Viviane para ouvir o que a Falcone tem tido dessa experiência, e depois a gente passar para o Flávio, para o Ricardo, para a gente iniciar o nosso período de encerramento. Então, Viviane, como é que está sendo isso? Olha, Igor, eu acho que, né, o trabalho remoto ele já era uma prática, né, de algumas empresas, várias empresas adotavam, e o que a pandemia fez foi, né, intensificar essa adoção de uma forma exponencial. Eu sei que muita gente está falando assim, o novo normal vai ser tudo remoto. Eu particularmente não acredito tanto nisso, tá? Eu acredito muito na combinação do físico com o virtual. Porque, assim, quando a gente precisa, eu chamo assim, de resolver problemas do dia a dia, a gente é muito mais produtivo no remoto. Isso não há dúvida. Inclusive, já existem as primeiras pesquisas agora de período de pandemia, já estão comprovando isso, né? Você não tem deslocamento, a gente que, às vezes, brasileiro, às vezes é um pouco impontual, no virtual é todo mundo pontual, tudo começa no horário, termina no horário. Então, a gente alcança uma produtividade melhor na solução de problemas. Mas eu chamo a atenção, e ainda há poucos dias conversava com alguns presidentes de empresa que me confirmaram essa percepção. Quando a gente precisa de construir soluções, que a gente precisa da criatividade, o convívio faz falta. Então, assim, não é a mesma coisa, o nível de interação, claro, a gente está conseguindo ter aqui, né, uma interação com centenas de pessoas por meio de uma plataforma tecnológica, isso é fantástico, né, nos dá um alcance que a gente jamais imaginaria antes. Porém, eu acho que ainda existem algumas atividades, principalmente aquelas ligadas à criatividade, que vão ser, sim, mantidas no pessoal. E eu queria só chamar a atenção de um aspecto do trabalho remoto que nem sempre a gente presta atenção, que é a questão da segurança cibernética. Porque enquanto, né, os nossos colaboradores estão dentro da nossa rede, do nosso escritório, usando o nosso Wi-Fi, etc., né, a gente sabe o nível de segurança que as nossas comunicações, transações e arquivos estão submetidos. Na medida em que as pessoas vão para trabalhar nas suas casas, com o seu Wi-Fi, com a sua rede, né, claro, acessando os nossos nuvens, etc., isso pode representar um risco. E nesses tempos de troca de dados, né, que também o volume de dados trafegados aumentou brutalmente nesse período, dado tudo que a gente compra virtualmente, o e-commerce, etc., aumentaram também os ataques cibernéticos. Então, eu só queria chamar a atenção disso, porque eu sei que tem, né, planos de empresas sendo anunciados que vão trabalhar 100% remoto. Eu, particularmente, acredito mais que a grande maioria das empresas vai ficar no misto. Agora, por outro lado, tem um lado assim, positivo que a gente também tem que destacar, e aí eu vou falar porque a gente convive com empresas de perfis muito diferentes, e alguns dos nossos clientes, por exemplo, anteriormente, tinham uma resistência muito grande ao trabalho remoto. Vou dar para você um exemplo. Muitas vezes a gente tem que fazer análises de bases de dados, etc., que não necessariamente eu preciso estar na casa do cliente como a gente normalmente trabalhava, né? Eu poderia fazer isso remotamente e todas as interações que são para discussão de um plano de ação, para discussão da implementação, aí serem presencialmente. E a gente, às vezes, sofria esse nível de resistência. As pessoas achavam que o trabalho remoto não era trabalho. A pessoa está em casa, ela não está trabalhando. E é muito diferente disso, né? Você tem entregas combinadas, entregas claras, e que a pessoa, sim, se organiza para fazer isso em casa. Então, a gente tem um benefício de conseguir vencer um pouco a barreira que algumas empresas tinham. Por outro lado, eu chamo atenção para esse lado da criatividade e do risco cibernético. A gente tem que estar preparado para isso. Não é que não dá para fazer, sempre dá. A gente só tem que se organizar e se preparar para isso. Muito bem pontuado, Viviane. Nós aqui da eSystems também percebemos essa mudança.
o nosso modus operandi anterior era sempre de trabalhar em loco do ponto de vista da configuração dos sistemas que geram eficiência industrial para os clientes. E agora, nesse período de quarentena, a gente tem feito nossas implantações 100% remotas. Algo que tecnologicamente sempre foi possível, só que do ponto de vista humano não era uma prática e agora está sendo. E gera um benefício para todos. Reduz o tempo de deslocamento, isso gera maior eficiência de nossa parte, que pode e é repassada do ponto de vista de custo para os próprios clientes, porque a gente não precisa deslocar o profissional até a planta industrial, que normalmente não ficam próximos dos centros urbanos. Então, é uma mudança de mindset importante. E eu também reforço esse ponto que você colocou, Viviane, da segurança cibernética. Realmente, as configurações do nosso Wi-Fi não são as dos melhores. Queria ver quem tem esse hábito de mudar a senha do Wi-Fi. Eu acredito que ninguém faz isso mensalmente, a maioria nunca mudou. Então, fica aqui 2 pontos importantes. E com essa ampliação do trabalho remoto, eu reforço a saúde mental é muito importante. Então, a gente tem que observar isso ainda mais. Quero pedir aqui para o meu sócio para liberar a nossa pesquisa. A gente vai liberar uma pesquisa que vai fazer um pop-up aí na tela de todo mundo. O nosso objetivo é entender até aqui o quanto o nosso webinar foi útil para todos nós, inclusive para nós, palestrantes, e aí a gente vai divulgar o resultado. Então, é legal que a gente vai conseguir esse retorno em tempo real do que a gente conseguiu contribuir para todos vocês. Então, vamos lá. Flávio, o que você tem aí da Kraft Heinz em relação ao trabalho remoto? Igor, deixa eu falar um pouco, porque assim, eu acho que na fase que nós estamos, qualquer pesquisa que você faça, qualquer discussão que você coloque na mesa com as pessoas sobre home office, a resposta vem contaminada pelo momento. Se você prefere trabalhar no escritório ou em casa, eu prefiro trabalhar em casa, porque em casa eu não vou diminuir o risco de contaminação, não vou contaminar minha esposa, meus filhos, etc. Então, eu acho que tem diversos fatores. Eu também acho que é uma tendência a flexibilização e a crença que as pessoas podem aumentar a produtividade fora do escritório, é fato. Só que eu vou dizer uma coisa para você, nós estamos num webinar falando com empresas de tecnologia, falando assim, home office, decisão de home office é uma decisão fácil, não é uma decisão de ruptura. Decisão de ruptura é operar remoto. É tecnologia para operar fábricas de forma remota. Ruptura. Entendeu? Home office são decisões muito mais de bias, de preconceito, de achar que as pessoas vão estar em casa, elas estão de pijama sem trabalhar e não vão ter o nível de produtividade, ou que você não pode ver o que elas estão fazendo o dia inteiro, checar o que elas estão fazendo o dia inteiro. Então, tem um pouco de sujeira nas informações do que é bom e o que é ruim. Eu acho que isso já é uma tendência. Eu acho que, de novo, pandemias como essa, situações inusitadas como essa, são catalisadores, aceleradores de decisão. Então, esse novo normal, não existe novo normal, né? Existe uma continuidade. E a continuidade vem com aprendizados que a gente vai tendo em situações inusitadas como essa. Então, uma dos aprendizados que está ficando na mesa é o seguinte, cara, eu consigo trabalhar 12 horas em casa com nível de produtividade alto. Eu não sei se eu consigo fazer isso para sempre. E nem estou preparado para responder isso. E acho que a maioria das pessoas não estão. Então, eu não quero viver a euforia de um momento contaminado para dizer que isso é uma tendência natural. E acho que quando o cara lança, eu nunca mais vou ter escritório, eu não vejo fatos e dados que sustentem isso de uma forma tão clara. Mas isso é fácil. Eu quero aprender a operar remoto. Isso é uma ruptura. Quando eu falo, por que nós temos que estar lá do lado daquele equipamento, naquele processo e tal, por que eu não posso ter uma central de inteligência e operar isso remoto? Esse tipo de gastar energia para entender esse remoto, buscar tecnologia para entender esse remoto,
e realmente mudar de patamar, que é um negócio, sabe, para mim, que é o... Eu acho que aí sim, cara, eu estou disposto a sentar e discutir com todo mundo e gastar o tempo que for, remoto ou dentro da minha empresa, para achar saídas para isso. Essas são as saídas que a gente tem que realmente procurar. Para mim, eu fico até um pouco incomodado pessoalmente, porque eu estou aqui num ambiente seguro dentro da minha casa e tenho meus funcionários todos operando lá e tenho que achar soluções para que eles tenham o mesmo nível de segurança, sintam-se seguros e confortáveis como eu estou hoje dentro da minha casa. Porque eu estou em casa e não estou no escritório, não é porque eu quero, é porque eu preciso. Né? E o meu operador, ele não está em casa, está no trabalho, porque ele precisa. E eu tenho que cuidar disso. Então, tem um pouco desse negócio também. O primeiro debate nosso foi esse. Vem cá, todo mundo vai para casa e o operador fica na fábrica. O supervisor fica na fábrica. O gerente da fábrica fica na fábrica com a responsabilidade de cuidar de todo mundo. Então, a gente sentiu um pouco desse desconforto. Mas aí, como você chama o novo normal, colocou isso como uma situação de necessidade, de aprendizado e tal. E nunca teve uma reclamação sobre isso. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Se você tem que trabalhar porque você está numa atividade essencial, vá trabalhar. Mas vamos cuidar dessas pessoas que estão trabalhando. Assim começou com os profissionais da saúde e vem se estendendo com um aprendizado para todos os profissionais que precisam de estar saindo de casa todo dia para poder manter as coisas funcionando. Então, eu acho que tem muito mimimi em torno desse assunto e pouca realmente assim, sabe? E aí, tudo bem, beleza? Eu sou um head de operações que opera remoto, porque no fundo eu tenho muito pouco para ficar 5 dias, 6 dias por semana sentado no escritório, pilotando do cockpit. Eu tenho que andar, eu tenho que entender como as coisas estão, eu tenho que visitar clientes, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Então, de uma forma geral, eu já opero remoto. Entendeu? Então, tem um pouco desse negócio na minha visão. Então, assim, tenho muito pouco para contribuir sobre se vai ser home office no futuro ou não vai e tal. Tenho muito para contribuir no sentido de que operar remoto versus produtividade, versus ruptura, versus novas coisas. Eu digo aqui de entrada, meu primeiro contato meu com você é porque eu queria operar utilidades remoto. Eu não entendo por que um equipamento que anda sozinho precisa de inspeção diária, local, horária, etc, etc. Isso é remoto, isso pode ser de tela, como é uma locomotiva, como é um sistema de tráfego, como é qualquer coisa. Por que não? Então, assim, eu acho que produtividade remota é uma coisa mais interessante para a gente debater e avançar e discutir, e dizer, pô, tem empresas pensando nisso, trazendo soluções para isso, sabe? Tem garotos novos em startups tentando achar esse novo remoto da indústria. Eu acho que isso é um pouco do que eu estou procurando. Se tiver aí no webinar alguém trabalhando nisso, eu sei que os meus garotos lá da Smart Tech estão, entendeu? Eu quero saber, porque é por ali que eu quero mudar o patamar do conceito de remoto. Sabe? Desculpa eu não estar respondendo diretamente a pergunta, mas tentando contribuir mais como a gente pode ampliar o conceito de remoto de uma forma mais produtiva. Foi muito boa a provocação do fácil entre trabalhar na empresa e trabalhar em casa, claro, levando essas considerações de segurança e saúde que a Viviane bem colocou, mas o grande ponto é isso, né? Por que a gente ainda precisa de uma pessoa praticamente do lado da máquina para produzir alguma coisa, com a indústria 4.0 na nossa porta? Como o Ricardo também colocou, porque a gente faz vistoria da vibração de equipamento, sendo que a gente já tem IoT para fazer essa avaliação segundo a segundo e dar alarme com previsão de falha. Então, são pontos bem importantes que hoje a máquina ela pode contribuir muito mais do que ela podia contribuir há 5, 10 anos atrás, e a gente está no começo dessa jornada. A gente está chegando na nossa posição de encerramento, então acredito que a nossa última consideração aí, antes da gente encerrar, vai ser a do Ricardo. Então, eu queria pegar esse gancho do Flávio e ampliar para você. Como é que está sendo essa decisão do remoto e na fábrica, e também o que vocês estão fazendo para vocês conseguirem operar remoto?
Vamos lá. Assim, o grande momento que eu acho que na gestão do home office ou não, primeiro, nós somos uma empresa industrial, então nós não teremos o home office quando diz para o grande público da empresa. O industrial continua lá. E os próximos anos, como o Flávio falou, e é o nosso grande desafio, é saber como que a gente pode ter mais automação para, primeiro, reduzir a interação homem-máquina por uma questão de segurança, né? Então a gente sempre brinca, é tirar da mão do homem, né? Quando você tem o homem fazendo a interação, você tem a criatividade, mas você também tem o risco de segurança, o risco de pessoas. E trabalho força bruta hoje em dia para desentupir, você já tem diversos equipamentos que podem fazer. Então, se você conseguir ter tecnologias que evitem essa interação, pode nos ajudar bastante. Mas olhando o escritório e também a cultura da organização, eu acho que o grande aprendizado que a gente tem é que nesse momento da flexibilização, nós precisamos ser flexíveis. Por quê? Vai ter realmente uma nova cultura. Eu gosto de brincar e falar com o meu time de que é mais ou menos um momento onde, quando nasceu os computadores, quem não entendeu o computador e quem não usa computador hoje em dia está fora do mercado de trabalho. Então, o home office, ele veio, ele vai ficar, se vai ser 100%, se vai ser misto, ou se... Isso não importa, o fato é que o gestor tem que ter a cabeça e os profissionais têm que ter a maturidade de que eles um dia vão estar trabalhando da sua casa, independente da posição, e que eles vão ser cobrados por resultado. Eles não vão ser cobrados simplesmente por estar online ou por estar no escritório, entendeu? Eles vão ser cobrados pelas entregas, pelos resultados. Então, o momento é a gente abrir a cabeça e saber que essa nova era está entrando e que eu que sou travado e preciso, uma pessoa que é travada e precisa estar fisicamente para desenvolver resultados, tem que desenvolver a competência de trabalhar remotamente, porque isso vai acontecer com o andamento do tempo, entendeu? Então, eu acho que essa é uma grande questão que a gente vai ter nas empresas. Como que a Intersemente está trabalhando para a questão da operação remota? Primeiro, é ter ferramentas de controle, informações, uma base de dados importante, que já possa os técnicos à distância conseguir dar pitaco e, às vezes, até fazer interações na própria operação em todos os países. Hoje a gente já consegue ver o que acontece online no Egito e tudo mais, então a gente já tem algumas questões, mas é muito maior isso. Essa jornada, quando iniciar, é uma jornada de você ter uma operação realmente remota, entendeu? Se você ter um outro padrão. Isso não vai ser de agora para 1, 2 anos. Isso vai demandar muito mais tempo. E isso é uma maturidade também da organização, investimentos dedicados para isso. Mas eu acho que o grande momento agora é a gente abrir a cabeça e saber que o mundo está mudando e vamos tentar mudar junto com isso. Porque se o gestor falar, não acredito no home office, não dá, meu. Eu estou sentindo falta de ir pegar um avião, ir para uma fábrica, falar com os gestores, olho a olho, andar na unidade, ver se as condições de organização e limpeza, ver se as questões de segurança estão bem seguidas, ter uma reunião para sentir a empolgação do chão de fábrica, querendo demonstrar o seu trabalho, os seus resultados conquistados através de metodologia, do esforço e suor, porque nós temos uma parte importante na indústria que é a metodologia, engajamento, mas tem muito que é transpiração, é a pessoa lá na ponta fazendo acontecer. E sem isso a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então acho que é isso, é só a gente saber que temos que estar abertos e flexíveis, que esse misto vai vir e nós vamos tomar decisões importantes via home office e muitas outras vão ter que ser olho no olho para tomar a decisão, e tudo vale nesse momento que a gente vai entrar. Muito legal, Ricardo. E aí uma demonstração aqui do que a tecnologia pode ajudar a gente. Eu vou pedir para liberar o nosso questionário, que a gente, através da tecnologia, fez uma avaliação de sensibilidade do que a gente conseguiu contribuir para o nosso público. Então, nossa, olha que excelente. 40% das pessoas que responderam já vão conseguir implementar uma melhoria no próximo mês. Para mim, esse foi o principal objetivo do webinar de hoje, a gente gerar benefício real, tangível e imediato. Aí, se a gente somar com as pessoas que vão implementar nos próximos meses, a gente já tem 83% das pessoas que responderam e apenas 1% a gente não conseguiu contribuir. Então, assim, muito bom, porque a gente gera essa utilidade e esse benefício real para a sociedade
brasileira. Reforço aqui meu imenso agradecimento por vocês terem aceitado o nosso convite aqui da ICISTAS para contribuir, e eu fico muito feliz da gente ter contribuído para as pessoas que estão assistindo a gente ao vivo, e saibam que vamos continuar contribuindo, porque o nosso webinar ele foi gravado e a gente vai disponibilizar o vídeo para outras pessoas conseguirem aprender ainda com o conhecimento que a gente registrou aqui e implementarem essas melhorias no dia a dia. Então, agradeço, uma boa noite a todos e que fiquem bem, fiquem em casa dentro do possível e com certeza tomem conta da nossa saúde, porque toda crise tem fim, né? E a gente tem que se preparar para o fim dela. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite.